RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Pois é, já estamos quase a terminar a análise de cada livro das Crónicas de Nárnia, mas não desanimem, porque hoje ainda vos trago mais um livro e trago-vos o penúltimo livro desta saga, que conta com uma missão dada a Eustace e à sua amiga Jill, que foram chamados com urgência para ir em busca de um príncipe perdido. Mas como vocês já sabem que eu não gosto de falar sobre o assunto sozinha, eu tenho comigo a Gabriela Saltier, ela que é bióloga, atualmente é professora de Biologia e ainda produz conteúdo para a sua página de Instagram e podcast Falei com Amor. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, nós já estamos no penúltimo livro desta saga e desta vez nós não temos a presença dos 4 irmãos, dos irmãos Pevensie, não temos o Peter, nem a Susan, nem o Edmund, nem a Lucy. Desta vez, quem são os afortunados por esta chamada de urgência, porque há sempre alguém que é chamado de urgência para Nárnia, é o Eustace e a sua amiga Jill. E é bom sempre mencionar que esta amiga ela sofria bastante com certos valentões que lhe faziam bullying na escola. Então a vontade de Jill de sair da escola era muito grande, tanto que Eustace também afirma que a melhor forma de sair então daquela situação seria por magia. Agora, o que ele não sabia que a fuga deles seria na verdade um chamado para Nárnia. Achas que começa logo com emoção? Às vezes também não dá vontade de escapar aqui de certas situações da vida e pular para Nárnia? Eu bem que queria que me chamassem para lá de vez em quando. Não tem saída, que quem dera a saída fosse em Nárnia, né? Eu acho que é mais fácil lidar com o Minotauro do que às vezes Às vezes é mais fácil ver um leão falante do que lidar com as situações da vida, né? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas assim que eles chegam a Nárnia, o cenário em que eles se encontram é de um penhasco. E o livro relata que eles estão acima das nuvens. O Eustace acaba por cair e Jill fica muito assustada. Só que há aqui um mix de emoção. Primeiro nós temos a Jill que fica assustada, mas ao mesmo tempo dá-se conta de uma presença ao lado dela, que ela sente mesmo que é um leão, e aí ela acaba por conhecer Aslan. Só que o que ninguém fica a contar é que Aslan acaba por soprar para cima dela e ela cai também desse penhasco. Pode parecer até um pouco sem nexo a minha pergunta, mas eu não consigo evitá-la. E a pergunta é: para que tudo isto? São necessários em Nárnia? Vão parar a um penhasco e caem dele? Eu acho que desde o começo da história, ainda que a Gil não acreditasse direito em Nárnia, a Gil não entendesse quem era Aslan, eu acho que esse momento do sopro e da queda de Gil já mostra a fé e a confiança que eles vão precisar ter em Aslan. Eu acho que pode ser algo nesse sentido, assim, porque o Eustáquio, ele tinha acabado de passar por uma mega transformação e a gente já vê ali que ele mesmo fala que a saída era através da magia, da mágica, né? E então você vê que ele de fato mudou, ele parou de ser aquele mini dragão que ele era e agora ele era realmente uma pessoa nova, né? Mas eles chegam então em Nárnia cheio de medos, principalmente a Gil, com toda uma carga, né, cheia de limitações e incrédula nela mesma. E eu acredito então que Aslan mostra o controle dele nas situações, assoprando ela, ensinando assim a confiança, porque a partir dali eles são separados, né? E eles têm uma jornada individual antes de se encontrar de novo. Então, eu acredito até que a gente vai conversar sobre essa separação dos dois, que foi extremamente necessária. Então, eu acho que a lição desse sopro é a confiança. Não que ela já tinha, mas que ela precisaria ter, passar a ter. Então, porque assim, é dada uma missão. Essa missão depois é deles encontrarem o tal príncipe perdido, mas talvez eu fosse dar até muitos pulos na história. Como é que tu então crees que foi necessário o C.S. Lewis escrever? Lá está, eu não consigo desgarrar da ideia do cavalo e do seu rapaz, também por causa de. E a conversa do Aslan com Edmundo, que até hoje a gente não sabe o que é que eles disseram.
Por que que tu querias então que C.S. Lewis marque outra vez essa separação? Essa separação de jornadas, essa separação de cada um ter o seu caminho a percorrer, cada um ter a sua experiência com Aslan. Como a gente está falando da Gil, inclusive a Gil passou por uma nova tradução de nome. A gente mencionou nos episódios passados que aqui no Brasil os livros foram retraduzidos, né? E a Gil passou a ser Gil Fontes aqui. E Fontes é um sobrenome muito comum aqui no Brasil, mas é legal porque o Fontes remete também à fonte de água. E quando a gente percebe, a Gil só aparece nas Crônicas de Nárnia quando há água por perto. Olha que legal. Calma, Repara na abriste história. a caixa de Pandora. Sim, É aquele momento em que nós sim. estamos lendo e de repente, oi? Aham. Então foi muito jóia essa retradução, dando esse novo significado ali ao nome dela. E a Gil, então, que agora é Gil Fonte, gente, esse podcast precisava ter vídeo, porque a sua fisionomia está. Eu precisava que as pessoas vissem o seu rosto agora, de pensando assim, todas as vezes que ela aparece é perto de água. E essa separação inicial foi muito importante, porque a Gil era muito incrédula, ela era muito negativa, ela estava puxando o Eustáquio para baixo, e olha de quem a gente está falando do Eustáquio. Então, o fato do Eustáquio e da Gil serem separados logo no começo, na chegada para Nárnia, acredito que representa que cada um tem um papel único na missão e que essa separação é importante porque eles precisavam se desenvolver sozinhos para depois eles conseguirem de fato colaborar um com o outro, porque a Gil não conseguiria colaborar com ele se ela não tivesse tido uma transformação antes de chegar até ele. E o fato dela ter tido uma missão dada por Aslan, dela ter falhado nessa missão, ensinou uma lição muito grande de humildade para ela. E ela precisava, porque ainda que ela sofresse muito no começo da história por causa dos valentões, ela tinha assumido um jeito assim que ninguém conseguia acessar a ela. Imagina então ela começar a jornada com o Eustáquio dessa forma. Então ela precisava dessa separação para entender que ela tinha um propósito individual antes de realmente ter o propósito em grupo ali com o Eustáquio, né? Então ela teve uma jornada nova e uma transformação. Ou seja, o bullying que ela estava a sofrer, lá está, podemos até comparar com o Shasta, que sofria nas mãos daquele pescador, mas tornou-se sempre um menino de coração muito maleável, não no sentido de bobinho, mas humilde. Ela não. Ela já era Um aquela, coração fi, duro. aquela figura que ficou amargurada com aquilo que lhe aconteceu. Aquele coração duro, Uhum. aquele coração de daqui ninguém passa, aqui ninguém, como a gente diz aqui em Portugal, aqui ninguém faz farinha comigo. Eu não me vou deixar fazer de boba por ninguém. Eu Uhum. consigo entender então. Porque lá está, a missão é dada, mas agora é assim, falemos um pouquinho acerca dessa reunião da Assembleia dos Mochos, que é a tradução que está Uhum. aqui, que pelo que eu estive a ver no Brasil é a reunião das corujas, certo? Uhum. Isso mesmo. Ok. Eu penso no seguinte, e talvez eu vá ser um pouquinho ousada, eu espero não sair depois como ignorante, não é esse o sentido. De que modo é que tu consegues perceber que lá está, a Gil, ela torna-se uma pedra no sapato do Eustace, do Eustáquio, em vez de se tornar uma mais-valia para a missão. Porque ela parece-me sempre muito indisposta, muito sem vontade, muito crítica e até preguiçosa. Tu deste-lhe há pouquinho uma chamada de atenção para isso. Podias aprofundar um pouquinho mais? Sim, eu não sei se você já leu o grande clássico Jardim Secreto, e eu cresci assistindo o Jardim Secreto, Eu vi um porque. pequeno spoiler no Aham. teu Instagram, que tu já concluíste o livro. Sim, aham. E na verdade, eu cresci assistindo o Jardim Secreto, porque o primeiro filme é de 93, o ano que eu nasci, então eu cresci ali com o Jardim Secreto, e eu terminei de ler há poucos dias, né?
tem total relação com o que eu vou falar agora, porque o Jardim Secreto é uma grande lição de que as companhias importam e muito. E quando a gente pega ali Gil e Eustáquio, vamos falar assim que o Eustáquio era um novo convertido para Nárnia. Ele era uma pessoa muito difícil há pouco tempo atrás, né? E agora, então, ele que carrega essa função de ser o legal da história, enquanto ele era a pessoa mais desgostosa da vida há um tempinho atrás. Eu acho que o fato de a Gil ser essa pessoa preguiçosa, negativa, interferiria muito na missão principal se ela não tivesse sido transformada. E eu acho que Lewis coloca aqui essa lição da amizade, da importância das suas companhias. Até porque daqui a pouquinho a gente vai falar do mexebrejo, aqui no Brasil é mexebrejo, né? E aí tem um nome diferente, mas as companhias importam. E em todos os livros, C.S. Lewis fala sobre muitas virtudes e uma delas, uma das grandes virtudes é a amizade, né? Então, quão importante não é a gente andar com pessoas que assumem o mesmo propósito que a gente e não são uma pedra de tropeço, que não são a pedra no sapato que fica te puxando para o lado oposto da onde você deveria ir, né? Ninguém quer ser essa pessoa na vida do outro e ninguém quer ter uma pessoa assim, uma âncora que fica na sua vida, né? Então, eu acho que aqui fica a grande lição de nós andarmos com pessoas que contribuem para o nosso propósito principal, para que elas não nos atrapalhem no meio do caminho. E não é bíblico que o cristão tem que andar com todo mundo, muito pelo contrário, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a gente não precisa, a gente não pode, a gente é bem-aventurado quando a gente não segue a todo mundo. Então, acredito que C.S. Lewis colocou essa pitadinha ali de desumor na Gil, justamente para a gente ver em como um personagem xoxo, sabe? Um personagem preguiçoso e chatinho acaba estragando toda a história, se ele não mudar. Eu preciso de fazer esta pergunta antes de nós continuarmos aqui com o nosso roteiro, que há uma frase muito já típica tua que eu não me esqueço e eu já fico atenta cada vez que se trata de Nárnia. A pergunta é: a Gil é a chata desta vez, não é? Ela é, porque todas as vezes nós temos um chato, chegou a vez da Gil. Chegou a vez da Gil. E perceba, né? Quando a gente se depara com um personagem chato nos livros, a gente logo vê que ele é o chato, que esse vai ser o difícil da história. Por que que é tão difícil da gente olhar na nossa vida de verdade e falar assim, não, esse personagem da minha vida é o tal do chato que eu não preciso andar junto, sabe? Nos livros a gente desiste fácil e desgosta fácil de personagens, mas na vida real não é assim. Parece que a gente não tem essa ficha caindo na vida real, né? Por isso que eu acho tão legal a gente se deparar com personagens assim, que quando a gente perceber algum tipo dessa característica na vida real, já fica mais fácil. É exatamente isso, porque eu digo-te uma coisa, foi a grande lição de 2024, para mim foi isso, e até o descansar de que eu não estou a ser uma má cristã, por simplesmente também, né, sair da reta de algumas pessoas que eu vejo que lá está, são os personagens chatos, e eu também posso ser a personagem chata na vida de alguém. É, Então, isso tirou um grande peso das minhas costas. Outra coisa também que eu acabei por colocar aqui, no nosso roteiro é que nota-se uma diferença, lá está, como tu disseste muito bem, o Eustáquio ele podia ser o novo convertido, né? A imagem do novo convertido. Tanto que quando ele chega a Nárnia, nota-se uma grande diferença da Gil, porque a Gil é o primeiro contacto que está a ter com Nárnia, é naquele momento, e o Eustáquio não, ele já tinha estado lá, então ele já está mais à vontade, embora ele saiba que tem coisas novas para fazer, mas ele sabe o que é Nárnia e sabe as aventuras e as desventuras que ali se passam. Ele já está acostumado com isso. Agora, como é que eu hei de colocar isto? Tu achas que mais do que o Eustáquio, o Aslan é que não acaba por ser então o combustível que a Gil precisa para mudar a sua postura quanto às venturas e desventuras que eles enfrentam nesta trama? Porque eu coloquei aqui o Eustáquio, mas lá está, como eles depois também fazem essa jornada separados a certo momento, será que
da mesma forma como Eustáquio mudou por causa da experiência que teve com Aslan, pessoal, será que não foi mais Aslan também que mudou essa postura e comportamento da Gil? Sempre é, porque quando a gente olha para as outras crônicas, sempre a transformação vem através de Aslan. Porque por mais que o Edmundo, né, tenha passado por uma grande transformação, a Lúcia falou tantas vezes para ele, mas só quando ele conheceu Aslan é que ele entendeu. Então aqui é a mesma coisa. A Gil, ela começa falhando desde o primeiro sinal, porque ela tinha uma série de sinais para decorar e para seguir. Quando Aslan dá, então, uma missão para ela, né? E aí ela tinha aquele primeiro sinal, ela tinha que conhecer um homem velho, né? Que na verdade era o príncipe Caspian, e ela acaba tendo uma inexperiência, uma distração ali, e ela já se perde no primeiro sinal. Então, apenas quando ela realmente entende quem é a Aslan e passa por essa transformação, é que ela começa a colaborar de fato na história. E no começo você percebe assim que ela tinha uma relação muito conturbada com o Eustáquio, né? Ela frequentemente discutia, ela se irritava, ela não colaborava, super imatura, e depois ela passa a ser um personagem muito bacana, muito legal. Só que a transformação sempre vem de Aslan. E trazendo agora para a nossa vida, né? Ninguém consegue mudar ninguém a não ser que a pessoa esteja de coração aberto e a obra é totalmente do espírito, não tem quem converta alguém. Ah, eu posso até apresentar Aslan para uma pessoa, mas se ela não se abrir para conhecê-lo, não há o que eu possa fazer por ela, né? E foi assim com a Gil. É muito interessante tu falar sobre isso, porque eu não tinha chegado a essa conclusão. Fez-me até lembrar, uma parte em que a Bíblia fala de quando a pessoa já tem a mente cauterizada. Então, assim, ao mesmo tempo eu fiquei a pensar até que ponto é que a Gil já não tinha a sua mente também cauterizada, lá está, com o sofrimento que passou, que seguia as suas regras, fazia as suas coisas, distraía-se à sua maneira porque ela é que sabia. Mas lá está, só a Aslan é que teve mesmo esse poder para a transformar. Bom, mais à frente aparece uma personagem que é muito querida pelos leitores e que acaba por ter uma visão do mundo bastante diferente e peculiar. Aqui em Portugal nós temos a tradução para Lama Cambúzio, Uhum. tá? E do que eu encontrei, não sei se é alguma tradução nova ou então foi algum nickname, alguma alcunha que colocaram para ele. Eu encontrei Brejeiro no Brasil. Brejeiro, aham, aham. Também é? Não é outro nome? Isso. Não, Ok. é o brejeiro na tradução antiga, e porque vem do brejo, eu não sei como é em Portugal, E mas o brejo pra gente é lama, terra, né? é isso. É o Lama Isso. Cambúzio, faz sentido. Aham, é o brejeiro. Só que agora ele virou o mexebrejo. É como se ele fosse o que revira a lama, assim, Aham. sabe? O mexebrejo. Eu achei que mexebrejo combinou mais com o humor dele, porque quando a gente pensa em brejeiro, eu não sei, eu penso em alguma pessoa séria. Agora, o mexebrejo, eu penso em alguém mais bem-humorado, não sei explicar Aqui em Portugal, assim. uma pessoa brejeira é uma pessoa realmente lá mais para a frente, uma pessoa mais espalhafatosa, uma pessoa mais Ah, é? mexida. É mesmo brejeiro. Ou Aham. brejeira. Então, pode ser que a primeira tradução seja remetendo ao português de Portugal, né? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, Pode sim. ser. Quão importante é que tu consideras esta personagem? Gente, eu acho ele tão engraçado, porque eu não sei se você já assistiu o Guardiões da Galáxia, que tem aquele personagem que é o Drex, é Drex, acho que é o nome dele, que ele só fala a verdade e ele não se constrange com a verdade, e é absurdo. Tem horas que ele tá falando a verdade, assim, para as pessoas, e Aí sai da forma mais descabida possível e eu não entendo porque isso, eu só disse e a ele não verdade. liga, aham, porque ele não tem esse filtro. E essa pessoa é o Mexebrejo Brejeiro, né? E eu acho engraçado porque ele tem um otimismo além do possível. Ele pega e fala, por exemplo, nossa, isso aqui vai dar muito errado. Não, vai dar muito errado, assim. Mas ele fala isso com tão bom humor. E eu acho que a importância dele, em primeiro lugar, é porque ele tinha uma confiança que as coisas iam dar certo, que deu o humor e deu a leveza que a Gil e o Eustáquio precisavam. Ele traz leveza para a história, né? E isso já mostra, então, essa lição de amizade e lição de companhias. Porque de um lado você tinha a Gil toda mal-humorada, carrancuda, e do outro você tinha o brejeiro,
todo bem-humorado, otimista, além da conta, além do possível, né? Trazendo então essa leveza e acredito que isso mostra como nós podemos dar uma leveza maior para os nossos processos, para a nossa caminhada, em como as coisas nem sempre estão tão perdidas quanto parecem, e ainda que estejam, que a gente pode encarar com uma esperança, né? Eu acho que o Brejeiro traz essa esperança para a história. Acho que até mesmo a própria figura dele, muito magrinho, alto, meio que desengonçado, já dá aquela vontade de, meu, não tem como ser uma pessoa ruim. Aham. Não Não tem tem. como. Eu acho que lá está, acaba por ser aquela personagem querida por causa disso mesmo. Eles estão diante de uma missão e precisa lá está, dessa mais-valia, dessa leveza para a caminhada. Por fim, e tudo o que é bom acaba depressa, e eu acabo sempre por dizer isto porque é verdade. Há a sensação de que a Gil acaba por deixar de ser tão ácida então. E tu já deste assim um toquezinho sobre isso. O seu coração acaba por amolecer, apesar das feridas que ela trazia dentro de si, por causa daquilo que fizeram com ela. Tanto que no último capítulo, aqui em Portugal, tem o nome de O Sarar das Feridas. E talvez tenha sido isso o ponto-chave mesmo para terminar o livro. Mas mesmo assim, qual é que tu pensas ter sido o foco principal de Lewis quando ele escreveu este livro? E de que modo é que os ouvintes podem trazer a vontade de ler com essa esperança que traz? Que a esperança além das feridas, né? Terminar assim com essa esperança de que não importa de onde você veio, não importa com quem você estava ou o que você passou, sempre o melhor está por vir. Ainda que o melhor pareça demorar um pouco, a gente viu a história da Gil por completo, desde ela sair de uma menina que sofria bullying até ser uma menina que tinha o coração mais amansado, digamos assim. Mas acredito que Lewis trouxe essa esperança de que sempre o melhor está por vir, o melhor virá, e que muitas vezes essas feridas elas vão sendo curadas ao longo do caminho, porque você não teve assim um episódio específico em que Gil, que aconteceu com ela e que ela se sentiu 100% curada, mas na verdade foi ao longo do livro todo que você foi percebendo que a Gil foi se tornando um pouco melhor. Isso porque ela passou a confiar em Aslan, porque ela andou com pessoas boas que mostravam esperança a ela. Então, Lewis ele mostra assim importantes lições sobre amizade e sobre processos. O processo de você ser curado ao longo do caminho, com confiança, com fé e com esperança. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriele Sautier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.